o livro meu, o Dário e da Beatriz. Hoje temos aqui, além de tudo, um convidado muito especial, que é o Aldo, que, embora estivesse oposto a isso desde o primeiro instante, eu fiz questão que ele fizesse parte do livro. Ele não queria, mas pronto, teve que ser. Temos aqui também o João Marques, que vai fazer aqui a gentileza de fazer a moderação e ter aqui uma conversa connosco. Por isso, João, passo a palavra. Obrigado. Ora, essa, força. Então, o novo e último trabalho do Dário e do Mário e da Beatriz sobre o humor, principalmente sobre o humor, não é? E a defenderem, não satisfeitos com serem defensores da banda desenhada, ainda por cima de um género um pouquinho, infelizmente, desprezado em alguns aspectos da banda desenhada, portanto, abraçando uma causa ainda mais difícil. E se calhar começar por vos perguntar isso, introduzindo isso. Portanto, o livro, basicamente, não posso contar muita coisa. Tive a sorte do Mário ir partilhando algumas coisas durante a feitura do livro e ir mostrando. Portanto, já conheço o conteúdo bastante bem, já tive essa oportunidade. E basicamente é sobre o perigo de o humor deixar de ser uma coisa sequer lícita. Já não falamos nos meandros do correto ou do incorreto e da sensibilidade, mas sequer de ter espaço e direito de existir. Uma espécie de uma sociedade distópica, digamos assim, onde o humor é proibido. Se calhar começava por vos perguntar isso. Preocupa-vos de facto esta questão de cada vez mais o humor ser um terreno perigoso, ser um terreno que não é confortável a toda a gente e às vezes até se calhar nem bem visto? Absolutamente. Separámos um episódio hoje que eu fiz questão de partilhar há um bocadinho no Facebook. Foi uma piada qualquer que o Ricardo Araújo Pereira fez no programa dele de televisão sobre o Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, e aparentemente houve um espectador que ficou muito ofendido e fez uma queixa ao Ministério Público por causa disso. De facto, nós estamos numa sociedade que cada vez tem menos capacidade de se rir de si própria e dos outros, porque não, é extremamente salutar nos rirmos de nós próprios e dos outros. É uma sociedade que cada vez dá menos apreço à criatividade e a ser diferente no bom sentido. É uma sociedade extremamente castradora e cinzenta. A sociedade portuguesa em particular, quer dizer, o 25 de Abril não acabou há 5 séculos, acabou há 50 anos. E os portugueses, em regra, só são bem-humorados se estiverem no tasco. De resto, tudo o que não seja humor de tasco acaba por ser visto quase como censura. Não é? E esta ideia inicial para o livro surgiu-me há sensivelmente um ano. O Miguel Jorge, do Apócrifos, da Poesia Apócrifos, ia fazer um número cujo tema era O Amor Já Não é o que era. E convidou-me para escrever uma história. Eu, na altura, lembrei-me imediatamente de convidar o Dário para fazer alguma coisa, perguntei se ele estaria disposto, ele disse que sim, ok, depois conversamos. Sobre a ameaça? Não, foi ao segundo ano. Passado um mês entreguei-lhe o guião. Isto, entretanto, conjugado com o ano passado, eu ter começado a minha linha deste tipo de BDs curtas, o Mário Brits Comics, achei que faria muito mais sentido ser eu a editar. Falei disso com o Miguel Jorge do Apócrifos, amigos comandantes, sem qualquer problema, e foi aí que desenvolvi a história, apresentei a história ao Dário, e pronto, é uma história de humor quase negro, de humor quase cínico, não é? Depois, houve uma grande vantagem de conhecer os dois protagonistas. Isto, acima de tudo, é a minha homenagem ao humor e a minha homenagem ao Dário e ao Álvaro. O Álvaro olhar para o lado. Faria se eu não gostasse deles. Não é? E foi muito fácil escrevê-los, porque são duas pessoas reais e duas pessoas que eu conheço e duas pessoas com uma forma de falar e com uma forma de ser muito particular e que não podiam ser mais opostas uma da outra. E espero, honestamente, ter feito uma coisa que possa divertir as pessoas e que faça sempre pensar um bocadinho. O que é que eu posso dizer da minha parte? O Mário convidou e disse: vou fazer uma coisa que é totalmente fora da minha área de conforto, que era escrever humor. Eu dizia que não sabia escrever humor, enganou-se, redondamente. Quando eu recebi o guião, achei: isto está muito giro. Vamos lá ver como é que. Mas se calhar estávamos a meter-me a mim, ao Álvaro, se calhar fiquei assim um bocado
não sei, parece que estamos sempre a promover o mesmo, porque eu estou sempre a desenhar também. Mas era o que fazia sentido e a história estava muito gira. Demorei algum tempo a fazê-la, porque eu sou um gajo que trabalha devagar. Infelizmente a minha vida não é isto, como eu costumo dizer muitas vezes. E o tema é um tema muito caro a mim, que é o tema dos limites do humor, o humor na sociedade, e eu, como uma pessoa, parece que não, mas eu pelo menos, como muitas vezes me caracterizam como humorista, eu vejo mais como um pessimista. E é assim que eu vejo as coisas. Não vejo as coisas a melhorar, mas cada vez a piorar cada vez mais. O exemplo agora desta denúncia do rap é mais uma pedra para o funeral do humor em Portugal e noutros sítios também. Isto não é só cá, infelizmente, está a acontecer. Porque está-se a chegar a pontos de exagero. Quer dizer, tudo bem, há sempre a questão da calúnia, mas para isso servem, como agora também, a pessoa sentir-se incomodada, vou para o tribunal. Mas é um sintoma. É um sintoma. A questão da estatuária no Porto, também nos fez rir bastante a semana passada. Faz rir, mas é outro sintoma. Cada vez podemos nos rir com menos coisas. E começar por nós próprios. Por isso é que, ainda bem que eu me pus de desenhar gordo. Como? Que eu acho que não se pode dizer gordo, não é? Mas eu disse, sim, estou gordo. É o que estou. O que é que eu ia dizer agora? Não vou fingir que não. Mas hoje há um tema muito sensível, toda a gente se chateia, toda a gente acha. E com uma certa conivência por quem não devia zelar por esse tipo de liberdades que gostaram muito a conquistar e que estão-se a desperdiçar. Portanto, obrigado, Mário, pela oportunidade. Nada. Não, mas agora pronto, agora vamos para a frente com isto. Olha, falando nisso, falaste de uma coisa importante. Esperemos que o Álvaro não ponha no processo. Está com a geminar, está ali sim. Mas falaste de uma coisa importante, os limites do humor. Tu achas que existe um limite para o humor, que deve de existir um limite para o humor? Há um limite de liberdade de expressão que está na lei. E as pessoas podem todos se sentirem ofendidas, podem ir para a lei e discutir se foram ofendidas ou não. O limite do humor, cada um tem o seu próprio limite, portanto tu não podes estabelecer isso. Toda a gente dizia, e há um cartoon muito famoso por causa disso, que é o quadro em branco, este não vai ofender ninguém. Mas há assim, em branco, mas que é isto? Oferecido para ofender. Devia ser azul, ou verde, às brancas, às branco. E tu, Qualquer coisa assim de importante. O que é que tu achas sobre isso? Há limite, é legítimo, não é se é fácil estabelecer ou não. É legítimo o humor, sobretudo, definido sobre mim. Infelizmente, a lógica das pessoas é um bocado esta. Ou podem fazer humor sobre todos os clubes, menos o meu, sobre todas as religiões, menos a minha, Muito complicado. sobre todos os partidos políticos, menos o meu. É sempre isto. É sempre isto. Pronto, o que é certo é que há uma relação também muito grande entre a inteligência e o humor. As pessoas mais inteligentes são aquelas que têm mais sentido de humor. As pessoas mais burras, estúpidas e ignorantes são as que têm menos sentido de humor. Até que a maior parte das vezes não percebem as piadas. Mas isso é bom às vezes, não percebo. Não é. São pessoas muito revoltosas. Agora, o Álvaro, tu és tipo mais relacionado com a malta do cartoon. Não era o Vasco que dizia que os políticos eram demasiado burros para perceberem que a gente estava a lidar com eles? Uma coisa assim do género. Que era a grande safa do humor de jornal. Da parte da censura, acho que isso está um bocado provado. E algum dia mesmo depois. E mesmo depois. Eles não percebiam que estavam a ser gozados e então deixavam passar. Deixam, não. Portanto, a inteligência também é muito relativa. É muito relativa. Claro, tudo é relativo, mas há pessoas que são objetivamente estúpidas, como sabes. É verdade. Sério. É verdade. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, do Nome da Rosa, não é? Em que exatamente o que está envenenado é um livro que faz rir, em que o riso é visto como uma coisa animalesca, não própria do ser humano. Tem muito a ver. Há quantos anos o riso é desconsiderado. Isso, o Ricardo Luz Pereira fala muito bem sobre isso. Já reparaste nas fotografias, antigamente, as Muito pessoas isso não preciso. há um século, até um século, as pessoas não se viam nas fotografias. Tudo ali, o que ajudava aquele ar que eram todos primos uns dos outros, mas... A fotogenia também não abundava. Não, mas se rissem também era um bocado complicado, também era um bocado coisa. Exatamente. Quando eles se iniciavam já... Não, eu havia pessoal muito antes.
Também. E a consanguinidade também é uma coisa que é complicada. Então e tu, Beatriz, como é que tu surges no meio disto? Foi o teu pai naquela de escravizar um bocado, olha, não tenho tempo, faz a cor, foste tu que me malgasta, pá, já que não vendes nada, deixa-me lá colorir os teus livros. Foi o Mário que disse logo. Desenhas, mas é a Beatriz Pinta. Foi exigência do quê? A Bia já tinha feito a casa. Uma sugestão. Sugestão. E jantar lá em casa. Pois, exato. Foi bem obrigada, não é? Já te pagaram? Claro que sim. E foste aconselhante do teu pai, recebeste algumas Até indicações. agora foi a única pessoa que recebeu dinheiro. Recebeu dinheiro. Vocês vão ter cuidado com a parte legal. Então consigo. Foi picante, claro que tinha indicações, não é? E de vez em quando, não, Bia, gostava mais que fosse esta cor ou mais assim. Eu dizia assim, não, põe mais assim. O Mário dizia, não, está mal. É da outra maneira, olha que o papel vai ser outro. Com o Mário Não é eu este aceitava. tom. Como era essa Com o meu pai eu mandava, pronto, sabes? Não, ok, como queres. É também complicado não aceitar as coisas do Mário. Mas eu acho que as coisas que eles É iam para complicado mudar porque faziam são sempre sentido. certeiras. Exato. Quando eles iam para mudar fazia sentido. Quando o meu pai ia para mudar, era tipo, Pronto, chega disto. Já. Por uma razão, todas as BDs do Dário até agora tinham sido a preto e branco, não é? Mas eu tenho uma curiosidade que é assim, o teu primeiro trabalho publicado como colorista. no interior do livro, sim. No interior do livro, sim. Já pintei outros campos. E tu, tecnicamente, optas por uma paleta de cores, um conjunto, uma paleta de cores planas, que é uma coisa que é muito bonita, tem um grande efeito, mas às vezes não é aquilo que um colorista quer logo mostrar. Foi logo a tua primeira opção, aquela opção mais cores mais planas, ou isso foi maturando, ou recebeste alguma sugestão? Foi-me indicado para começar com cores mais planas, sem muitos degradês, assim. Sim, de degradê já temos aí uma falha. Sim. Foi por indicação e também, pronto, foi prática, eventualmente chegarei a algo mais complexo. Sabes que o perigo sempre dessas cores, como tu falas, de degradês, é que não funcionam com todo o tipo de desenho. Exato. E acho que não funcionaria lá muito bem com o desenho do Dário. Depende das situações. E há situações de gravidez, cores dessas publicadas que não funcionam mesmo. Com ninguém, obviamente. E ainda para mais, se calhar, exatamente o teu estilo muito expressionista, das caras das personagens, das expressões físicas das personagens, quanto mais cor tu colocares ali, mais vai distrair daquilo que é o fundamental, que é o movimento e que é o diálogo. O que é que diria o Salvador Sobral? Coloring is not fireworks. Exatamente. Mas é que é mesmo isso. Para isso servem os americanos. Não é? Que é fireworks por todo lado. E depois estas mais papel brilhante, mais não sei o quê. E afins. Então como é que foi, Dário? Como é que foi a experiência de ter o Mário como editor? Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Estamos muito bem. Ele tem mais fama, como propriamente dito. Mas estou a perguntar, Mas obviamente. sobretudo de quem nunca trabalhou comigo. Não, mas pá, foi muito porreiro porque, como eu digo, gostei imenso da. Eu não costumo trabalhar com o Mário como trabalho agora com o Mário, com os meus próprios argumentos. Tenho uma ideia geral do que vou fazer, aponto algumas ideias e vou desenvolvendo. Não escrevo logo tudo início, nem faço, como fiz desta vez, um esboço do princípio ao fim para correções, porque senão depois canso-me quando vou fazer o trabalho final. Neste caso não, era necessário fazê-lo, mesmo para acertos e tudo, e foi muito bom mesmo. Ele fiz algumas alterações muito pontuais, em termos de timing, de humor ou coisa assim do género, mas de resto o que ele me entregou é realidade. Não mexi muito. Tranquilíssimo. Conhecendo o Mário, deves ter recebido logo um guião algo detalhado. Algo detalhado, Totalmente detalhado. com sugestões de layout e tudo, daquela ideia aquilo que vem logo do início, logo das primeiras. A própria também, quando o Álvaro tem o. Epifania. Eu não vos quero estar a contar a história, mas há Isto é um uma momento, epifania. há um momento em que ele bateu. Esta parte foi difícil de escrever, porque o Álvaro nunca tem epifanias. Não, tem mais gases. Mas pronto. Nada. É aquele problema. Olha, deixa-me falar. É isso, agora ia para aí. Boa sorte. Agora ia para aí. Mas Boa primeiro sorte, queria perguntar uma coisa. É assim, é claramente uma homenagem, não só do Mário como tua, a dois dos bastiões do humor da banda desenhada,
A nível de produção e de quantidade, sim. Porque mais ninguém faz. Isso é uma das questões que eu me debato. By default. Não é que o pessoal Não, não vai há ninguém. muito pouco. O André Oliveira já fez ótimas coisas de humor. Já, sim, senhor. Há quem mais faça, há mais quem faça humor, se calhar não tão bom. Mas raramente, não é questão de ser bom, raramente que aparece. Direcionado. Muito pouco. Então, o Gordinho não sei se achou, se não. Estamos a dizer, pá, faz humor. Tens piada, faz humor. Quem não faz? Goza comigo. Eu não faz. Como é que tu mediste essa sensibilidade ou esse desejo de tornar o Álvaro um personagem, sendo um colega, alguém por quem tu... Nós já brincamos um com o outro em BDs há algum tempo. Mais eu do que ele. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Ele não cabe lá. Exato. Estamos a falar de um livro, Não, Eles são pequenos, ele não cabe lá. Ok. 300 páginas. Não, mas é a primeira vez que o Álvaro aparece nos meus livros. Eu costumo pôr desde sempre, desde livros. Para vocês agora na Amadora vão ver logo nas primeiras tiras que eu fiz com o Geral, já apareceu o Geral apresentado. E o facto do Álvaro ser compista e apresentar numa onda muito parecida, já nos conhecemos também há décadas, facilitou a vontade com que nos usamos como personagens. Eu já ameaçou várias vezes a meter-me aí nas BDs, mas acho que ainda não aconteceu bem. É uma vergonha. Alegadamente falta de espaço. É uma falta de espaço. Eu acho que é mesmo por desprezo de mulher. Mas gostei disso. Porque ele é um cromo para desenhar da minha semana. É um elogio ou... É um elogio, então acha que uma vez eu iria dizer mal de ti? E tu, Álvaro, o que é que achaste? Qual foi a primeira reação? As coisas estão bonitas. O que é que achaste da maneira como foste retratado? Falas aqui a bocado, não é? Mas já viste umas vinhetas. Mas várias adulteradas, com obviamente contextos que só serviam para a divulgação do livro. Mas parecem mesmo. Não, eu acho que o Álvaro até gostou, porque ele alterou o perfil dele no Facebook durante algum tempo. A cadeira foi culpa tua. A cadeira foi culpa dele. Sim, é Ou há uns anos tinhas um avatar que eras tu sentado na sanita. E a partir daí que eu tive a ideia de tu passares o tempo todo sentado nessa cadeira especial. Agora refletir. Mas achas piada? Tens alguma dificuldade às vezes a manifestar piada quando achas? Já te conhecemos um bocadinho para... É sempre aquele aspecto esfíngico. Este primeiro. Depois logo o Ele vai ter que ler com o outro pecado. Pois é isso. Recebemos uma notificação. Olha, e não acharam... Eu fiquei com essa sensação à medida que foi, não só quando o Mário me ia mostrando as coisas, mas depois quando li tudo de seguida. O livro tem a dimensão que tem, funciona bem, mas não ficaram com vontade de desenvolver um pouquinho mais. Haveria ali qualquer coisa que poderia ser um bocadinho mais desenvolvida. Repara, aquilo é um mundo, ali está em 16 páginas. Dá para muita coisa. Uma coisa que eu fiz ou que tentei fazer foi algumas páginas do livro que têm uma passagem do tempo diferente. Ou quando a página que o Dário percebe que a Lua começa a perder o ritmo. Portanto, temos ali 3 vinhetas, que temos ali uma passagem do tempo. Depois dele ser preso, quando ele diz que alguém fica de lhe chamar para ir falar com o programador, e depois temos ali umas vinhetas a preto, ele diz que o tempo é muito relativo quando não há nada para fazer passar o tempo. Portanto, não sabemos quanto tempo, se foram semanas, se foram dias, se foram semanas, se foram meses que ele teve ali fechado à espera de ser chamado para ir falar com o programador. Por isso, lá está, são 16 páginas, há muita condensação, evidentemente. Mas para já... O universo que criaste ali, da situação de grande vida, aquela situação toda, dá para muita. Daria, se quisesse, podíamos fazer 64 páginas, podíamos fazer 80, podíamos fazer 120, mas às vezes também o segredo destas coisas, às vezes também o segredo da piada é poder tornar um bocadinho condensado. E isto tem sido um ótimo exercício para mim, mesmo no ano passado, quando fiz o livro com a ajuda da inteligência artificial, obriga-nos a tentar condensar tudo o que sabemos do ponto de vista narrativo
e fazer uma coisa hiper concentrada, mas que ainda assim faça sentido e que tenha um ritmo, que o próprio ritmo faça sentido ao leitor e que seja agradável ao leitor. Portanto, como eu já divulguei, tem mais um livro, este formato de 16 páginas, foi lançado aqui um mês e é exatamente a mesma coisa. Ou seja, como é que em 16 páginas conseguimos fazer uma história? No fundo, isto é uma história que se conta. Tu já tinhas referido que esta chancela da Kingpin, que o Mário Britz Comics, em princípio seria esse formato das 16 páginas. É uma coisa à marquesa, no aspecto de conseguires sintetizar a narrativa e conseguir ter um produto final que... Portanto, é um desafio em 16 páginas conseguirmos apresentar as personagens, conseguir fazê-lo de forma conveniente e agora caberá naturalmente aos leitores que leiam e que julguem se o conseguimos ou não. Houve algum personagem que vocês tivessem pensado em incluir ou em brincar com, mas que entretanto tivessem abandonado essa ideia por algum motivo? Ou Não, fizeram exatamente aquilo que exatamente achavam que queriam que era? O único acrescento, digamos, em termos fisionómicos, foi a figura do Supremo Líder. No início era apenas um nome no guião e pronto, e depois mais tarde é que eu me lembrei que só podia ser uma pessoa que ficava exatamente na perfeição como a figura do Supremo Líder. Como um polvo, digamos. Pois vai, tenho certeza. Olha, mas faz um processo Então, após essa afinação do que é que, da sequência, da narrativa, tudo isso, surgiu depois mais alguma ideia que o espaço tivesse já, não coubesse, tivesse limitado? Ou seja, então vocês estão satisfeitos mesmo com... Sim. Sei que estão satisfeitos com o produto, mas pronto, às vezes há um agridoce de... Houve uma coisa que foi sugerida pelo Dário, que foi a questão, temos a ver com a questão técnica, que foi o aumento do Lula. Que eu depois acrescentei um pequeno diálogo, ou melhor, acrescentei um pequeno diálogo, não, acrescentei um diálogo, no balão, acrescentei esse detalhezinho sobre o aumento do Lula. E, de resto, acrescentos ao guião inicial, também se fiz só uma coisa, foi só na segunda página em que eu meti as legendas das imagens da TV. Pronto, pus as legendas só para se perceber melhor que aquilo era. Não houve alteração nenhuma, não houve nada. Quando o guião chegou, só houve alteração quando ele estava a fazer. Sim, aí A partir do momento que o guião está feito, não houve assim nada de maior. Até aí foi tranquilíssimo. Não se pode cair na tentação de tentar enfiar demasiadas personagens, lá está, que são 16 páginas. Exato. E se é uma coisa que já é arriscada numa coisa de fundo, quanto mais numa coisa curta, óbvio. Quanto mais personagens fossem enfiar, mais confusa se podia tornar a narrativa e menos nos íamos estar a centrar naquelas que são os co-protagonistas do livro, que é o Dr. Paulo. Olha, falando nisso, tu gostaste do... Agora pergunto-te a ti, gostaste do modo como o Mário te retratou? Porque é claramente... Não, Gordo barbudo. Não, a personalidade. É o segredo de trataste. A personalidade. Que é exatamente, pronto, um bocado como nós te vemos, quem te conhece um bocadinho, aquela jovialidade, um bocado de candura face à visão cínica das coisas do reprogramador, o acreditar que é possível. Não, eu acho que eu sou pessimista, mas tudo bem. Eu acho que tudo vai dar. Eu acho que aqui no livro não és muito pessimista. Pois não, mas isso é como vocês me veem, mas eu sou. No fogo sagrado nota-se isso. Vês? Aí nota-se. E foi o que escrevi, lá Foi a está. tua intenção. Mas Não, mas. Pá, fora de brincadeiras. Não sei se sou assim, sinceramente não sei. Mas gostaste, achaste, viste-te retratado. Fez sentido na história. Até como contraponto ao álbum. Diria sobretudo que era para ser exatamente o contraponto entre os dois. Pois, já para olhar, tens que ler. Uma espécie de isto contra conta disso. Não. No livro ele é o otimista, ou pelo menos ele é o ingênuo. Ele é um bocadinho ingênuo. Sim. Por oposição a. Eu estou aqui. Tens uma chave. Talvez Ácido, talvez goste. Tu passas o livro a desacordar, não tens noção disso. Então, o doutor Beatriz, o que é que tu
achaste de... Há sempre uma ligação, não é? O teu pai. Como é que tens alguma dificuldade às vezes em tentar distanciar-te e pensar no teu pai como um profissional e um artista e o pai-pai? Manda à vontade. Sim, é difícil, não é? Principalmente quando eu não gosto das opiniões dele, não é? Mas já percebi isso da primeira vez que falaste. Exato. Acho que toda a gente percebeu. Acho que sim. É bastante óbvio. Eu não consigo levar a sério quando ele pensa tipo. Começa a dizer coisas sobre pessoas que quer pôr vivas. O que eu quero dizer é que é pessoas primárias. Mas depois eu tenho de adivinhar. Estás a entender? Depois é difícil levá-lo a sério. Não é? O próximo livro já sei quem é que são os protagonistas deste livro. Olha que eu também. Olha que eu também. Não, vai ser mais um livro. E como é que ele E outros também. falando nisso, como é que ele é a nível do humor? No trato pessoal. Tu tens uma visão privilegiada que nenhum de nós temos, não é? Vemos um autor, um Não se bem-humorado. cala. Não se cala. Está sempre a falar, sempre a fazer piadas. Não, é muito diferente. Não. É chato. Ok. Não sei. Olha o spoiler. Conversa da cara. Não, estás a tentar falar a sério com ele e faz uma piada. Pronto, pai, ok. Pronto. Então é muito assim, é muito orgânico, é muito dele. É, sim, ele é. Não é falso. Nem Tu és manipulação. Dário, tu és um falso otimista ou um falso pessimista. Em que é que fica? É para sou falso. Vamos ficar por aí. Pronto, não vale a pena. É esse portinguista, já está habituado a sofrer. Está a sofrer. É uma vida, não é? Aquela grande. A primeira grande travessia. Já temos duas. Esta não é uma terceira. A primeira grande travessia do deserto foi apanhar desde o secundário até à faculdade. Portanto, queres mais bullying do que Apanhaste isso do secundário? Não, desculpa lá. secundário? Sim. Secundário? Ouve lá, que idade é que tinhas em 82? Espera aí. Devias ter 11 anos. Então estava no primeiro ano ou segundo? Então pronto, isto não é secundário ainda, é preparatório, se faz favor. Então vai dar no mesmo. Não é nada, és uma criança. Nós no preparatório estamos mais próximos das crianças, da escola, dos putos do liceu. Isso não é no meu tempo. Hã? Isso já não é no meu tempo. Só que é também. Vou lá do puto de criança. Muito próximo de infantil. Tenho aí duas que podem Já. falar. Quando voltámos a ser campeões já tinhas quase 30 anos. Em 2000, nasci lá em 29. Chega bem. São poucas vezes, retirar a memória com poucas vezes é complicado. Hã? Pronto, 18 anos. Foram? Vai, mas quando falar de coisas boas. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer ao Mário, à Beatriz, ao Dário, ao Álvaro. Quanto é que ele vai pedir no processo? Se não queres, vai ganhar dinheiro a sério. A ideia foi do Mário. Ele não está nomeado. O Rui entra na parte do quaisquer semelhantes. Olha, Rui! Já falámos de nada, falámos há coisa de quê? 10 minutos? Bem, falámos bem. Se estamos a colocar no papel de comandante supremo das Forças Armadas do sítio, só pode ser mais coisas. Neste momento não estou lembrando de nada. Eu sou um bocado também um pouco distanciado porque fomos partilhando e... Agora respondo à pergunta que também fizeste ao Dário, perguntaste ao Dário como é que ia se trabalhar comigo. Eu, da minha parte, como é que foi trabalhar com o Dário, foi a coisa mais tranquila. Eu também já tive a oportunidade de dizer que o Dário, sendo um autor completo, portanto, tem uma muito boa noção também daquilo que é um argumento BD, daquilo que é o ritmo de uma banda desenhada. Eu, como penso muito visualmente, defino o mais possível as coisas, mas dei todo o espaço que ele precisasse para fazer uma ou outra pequena alteração e ele domina perfeitamente os tempos narrativos, domina os gags, portanto ele podia, e em alguns casos fez, partiu duas vinhetas, ou partiu uma vinheta em duas, ou juntou duas numa, coisas que fariam muito mais sentido depois do ponto de vista daquilo que ele desenha. E foi fácil de trabalhar com ele, porque é um gajo boa onda, sabe desenhar,
Houve algum ponto em que tiveste que refiar um bocadinho ou Não. que vias que o humor estava a ficar. Não, Experimento. não, é que não há ali nada, lá está, não há nada que eu tenha desenhado no humor que não tivesse no argumento. Aí, Não. Eu estava só a dizer ali ao Rui para estar com atenção, não é? Vês? Não há correções. Ainda para o próximo. Está tudo ótimo. não houve nenhuma altura, e ao contrário, não houve nenhuma altura em que tu sentisses que o Mário se calhar não estava a abordar tanto o humor do modo que tu estás habituado e não sentiste a tentação ou até a sugestão de mudar algumas coisas? Ponto número 1. Aquele não é um livro meu, é um livro meu e do Mário. A partir daí, não estou a trabalhar sozinho. E eu compreendi exatamente onde é que eu queria ir e o que é que eu queria fazer. Portanto, eu não ia estar a alterar, até porque não tive necessidade. Uma outra sugestão, uma outra, por causa do timing ou uma coisa assim, mas foi muito. Nem me lembro já, não sei exatamente o que é que foi. Uma outra coisa que eu queria falar. Não há assim nada de. Foi muito tranquilo, muito tranquilo. E como é que foi para ti? Porque é o teu primeiro registro assim, declaradamente do humor. Tu és és um tecnicista, és um perfeccionista, fizeste alguma preparação prévia? Não, acho que saiu bem, aliás. Saiu-te quase à primeira? Mas a primeira foi muito correto, escrevi o guião em completo em menos de um mês, portanto já com devidamente apurado, revisto, relido, publicado, por isso saiu bastante bem. Foi natural e foi natural, quer o processo, quer sobretudo os diálogos. Os diálogos às vezes escreviam-se por si, quando comecei a escrever os diálogos entre os dois. Os personagens também ajudam. Claro que sim, exatamente. O facto que eu disse, o facto de eu os conhecer, de terem feitios aparentemente diferentes. Não há nada ghostwritten pelo Oliver. A moral e coisas que podia ter sido ele a dizer. E foi fácil. O processo também com a Beatriz, ela própria já o descreveu, exatamente aquilo. No início fiz um pequeno memorando, se quisermos, em relação àquilo que eu achava que deveria ser o estilo de abordagem, de cor, o estilo de cores que devia ser, a paleta. A Beatriz fez exatamente isso, sempre que eu achava necessário, dizia, olha, retoca isto ou retoca aquilo, apresentava sempre a minha justificação, não é só dizer muda, apresentava sempre a minha justificação. Eu, felizmente seguiu os meus conselhos, não os do Dário. Muitas vezes a Beatriz, eu pedia para a Beatriz alterar coisas e ela dizia, pois isso tinha sido o meu pai a sugerir. Eu, faz sentido. Agora percebo ainda melhor o que tu dizes há pouco. Então, se calhar instigava quem ainda não comprou, quem ainda não folheou, que ajuda a não deixar que a luz se apague. Já agora, sugiro também, tendo em conta que temos aqui o Dário e o Álvaro, temos aí outros livros do Dário e do Álvaro. Por acaso coloquei alguns aqui, se quiserem dar uma vista de olhos e aproveitar para darem eles para autografar, ou seja, não tem problema nenhum, não tem que ser exclusivamente o nosso lançamento de hoje. O Álvaro até publicou um livro bastante recente, que é assim, um livro pequenino, 300 páginas. Onde não há Mais ou espaço menos para dar. também diz. Onde nós 320 páginas, portanto. E muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e aqui estamos à espera de vocês. Obrigado. Eu ficava com a E quem tiver o número 1 do sistema de senhas, de qualquer modo isto vai ser rápido, como nós somos 3 ou 4, quase o Álvaro queira.